Bom, hoje iremos abordar, nesse episódio, iremos abordar sobre a fotógrafa francesa e nova-iorquina Vivian Maier. Ela foi um dos principais expoentes da fotografia de rua, mais conhecido lá fora como street photography. E, bem, é... outra coisa que eu ia avisar, hoje eu estou acompanhando o chat, que me auxiliaram a observar o chat sempre, então quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa aberta aqui do meu lado, e aí eu posso ir acompanhando quem quiser. E, enfim. Bom, a Vivian Maia, ela é uma fotógrafa, é, quase 10 anos atrás ela era completamente desconhecida, era um anonimato completo e antes de falar dela a gente tem que falar dessa pessoa que trouxe essa coisa, é, revitalizou a história da Vivian. E esse cara seria o John Maluf. O John Maluf, ele era um cara que na época ele trabalhava na área de conservação e nessa parte de preservação histórica em Chicago. E aí, na época, ele tava garimpando alguns materiais para fazer um livro histórico, né? E ele comprou uma maleta fechada com muitas fotografias dentro, por aproximadamente US$ 380, mais ou menos. E levou para sua casa porque ele ia usar desses negativos para fazer essa parte da ilustração do livro dele. E aí ele ganhou no leilão, é um leilão que ficava perto da casa dele. E nesse leilão perdão, nessa caixa, ele levou e quando ele abriu em casa tinha vários negativos, centenas de negativos. E assim, de cara ele não deu muita atenção, jogou de lado ali e ficou por isso mesmo. Mas depois de um certo tempo, ele resolveu dar uma chance, dar uma olhada ali naquelas fotos. E foi examinar mais ou menos o que tinha. E aí ele achou muito interessante aquelas fotos. Assim, tinha uma estética, tinha um enquadramento, eram fotos bonitas, eram pensadas, eram fotos que retratavam o pessoal da época, né? E no primeiro momento ele tinha uma ideia de que eram fotos da década de 60, fotos urbanas, mas nada tão preciso assim. E a única coisa que informava era nessa caixa tinha escrito que era de uma pessoa chamada Vivian Maier, só isso. E enfim, a primeira coisa que o Maluf fez foi colocar o nome da Vivian no Google, que é o que qualquer um faria. Então ela, a princípio ele não achou nada, ele só achou um obituário e nesse obituário falava exatamente o seguinte: Vivian Maier, francesa de origem e moradora de Chicago nos últimos 50 anos, faleceu em paz na segunda-feira. Foi uma mãe para John, Lane e Matthew. Sua mente aberta tocou a todos que a conheceram, sempre pronta para dar opinião, conselho ou ajuda. Ela tinha morrido quer dizer, ela foi registrado isso em abril de 2009. E aí ele achou muito estranho, né? Ele achou meio bizarro. Pessoa meio que era como tivessem dado fim nessas coisas dessa pessoa. A pessoa morreu, ele achou ali. Poderia ser uma caixa só que essa pessoa tinha. O poder dessa caixa, né? Então ele entrou em contato com essas três pessoas que eu citei aqui agora dessa frase. E aí, quando ele ligou pra elas, ele achou esse número no telefone, que ele liga pra elas e ele descobre que essa mulher foi a babá dessas pessoas quando elas eram crianças. Isso em Nova York, em Los Angeles e, sobretudo, em Chicago pelos últimos 40 anos, desde a década de 70 até. Perdão, 60 até 90, mais ou menos. E aí as coisas começam a mudar, né? A história começa a ficar um pouco estranha. E aí, ele. Bom, e a partir disso, ele pega o depoimento dessas pessoas. E isso é bem registrado no filme que o próprio Maluf, o diretor e ator, enfim, é o Finding Vivian Maier. É, na época, ele ninguém tinha muita noção, quer dizer, ninguém tinha noção nenhuma das habilidades da Vivian.
E essas habilidades começam a ficar mais nítidas a partir do quão mais o Maluf explora essa característica fotográfica dela. Então, nessa foto aí, por exemplo, nós temos uma vista panorâmica de Nova York, Manhattan, e dá pra ver que a estrutura fotográfica é muito bem feita. Quesito de linhas, de ponto de fuga, a iluminação, o contraste das imagens. E assim, é só uma imagem aérea, mas. E aí ele começa a, a, a ter noção dessas coisas, ele começa a entender mais ou menos o que está acontecendo. E a partir dos registros das histórias dessas pessoas que qual a Vivian foi babá, existem inúmeras fotos de crianças, que na época era a própria vivência que a Vivian fazia. Então, tem muitos retratos de crianças em inúmeras situações diferentes, em que essas pessoas vão relatando, né? Ela levava a criança para passear, levando e ia tirando essas fotos. Mas mais à frente eu vou comentar um pouco sobre esse ato dela. Então, a partir do relato dessas pessoas, né, dessa família, ele entra em contato com elas e ele resolve. Elas falam que ela era uma acumuladora, que eles iam jogar isso tudo fora, tudo que eles tinham dela fora. E então ele vai lá e resolve pegar alguns outros negativos e ele tem centenas de negativos diferentes. Ao todo, são pelo menos 150 mil negativos, alguns nunca nem foram revelados, ou pouquíssimos foram impressos. Mas na época, as pessoas que na época eram crianças relatam que ela tinha sempre o banheiro como uma espécie de câmera obscura dela ali. Nesse documentário também, que inclusive esse documentário foi cada ao Oscar, como melhor documentário, ele fala como o lugar onde a Vivian morava, esse quarto de empregada, né? Era um lugar meio sagrado para ela, onde ela deixava tudo que ela tinha ali. Mas eu falo disso mais. Bem, como vocês podem ver para quem tá assistindo aqui agora, existem diferentes retratos de inúmeras situações da Vivian. Algumas pessoas consideram até algo meio vazio, mas a estrutura pelo menos hoje em dia, quando a gente vê isso, a estrutura da fotografia de rua, quando aquela coisa meio rápida, assim, de você passar, tirar foto e sair, é uma coisa meio invasiva. Ou muitas vezes é respeitosa, mas tem esse sentido da coisa. Inclusive tem um fotógrafo chamado Daniel Arnold, que ele é nova-iorquino e ele tem essa coisa de que ele tem uma câmera saboneteira, que ele com flash, que ele vai passando na rua e vai tirando fotos, fotos, fotos. As pessoas vão passando, são centenas de pessoas em Manhattan. Sempre passa na parte de pedestre ou qualquer outro lugar. E ele vai registrando essas pessoas. E aí, a partir dessas fotos rápidas, desses flashes, ele vai tirando o que é melhor, ele vai filtrando. Mas, novamente, é uma coisa meio compulsiva, assim como a própria Vivian Maier. Coisa meio obsessiva da parte do fotógrafo. Essa foto é muito interessante porque lembra muito a Diane Arbus, é uma outra fotógrafa, excelente fotógrafa. Inclusive as pessoas comparam muito a Vivian com ela pelas fotografias das crianças e pela estrutura fotográfica. E uma coisa que é interessante é que vocês repararam, são, são quadrados, por isso que tá vazando esse peito dos lados, mas é por causa da câmera que ela usa, que era uma Rolleiflex, que eu também vou falar um pouco mais já já sobre isso. Mas enfim, o Maluf, ele resolveu postar algumas fotos da Maier na internet. Ele postou cerca de 220 fotos no blog. Salvo engano, foi o Flickr na época. E. Eu não sei se eu comentei, mas eu acho que eu comentei. Mas só pra reforçar, isso foi em 2007. Essa situação das caixas. Até o filme saiu em 2013. Esse filme que eu citei agora. Mas enfim, ele postou esse blog. E aí foi um sucesso.
sucesso absoluto, as pessoas começaram a achar incrível as fotos, e aí foi onde ele começou a ver o potencial da, dessas fotos em que ele estava postando. Ele já era uma pessoa que espécie de curador, né? Ele tratava dessa parte mais arqueológica da coisa. E aí ele começa a buscar formas de deixar mais público esse trabalho da Mai. E aí ele recorre ao MoMA, por exemplo. O MoMA fala que não. Ele recorre a inúmeros museus. Eles falam que não. Então ele mesmo resolve ser o curador das obras da Virgem. E então ele pega e ele mesmo do bolso vai lá, manda imprimir, monta, faz a moldura e usa o Centro Cultural de Chicago para poder fazer essa exposição, né? E a exposição é um sucesso. A exposição é o mesmo do nome do filme, que é Finding Me. E é muito interessante porque até então, quando nesse determinado momento da história, o Maluf até então não sabia que ela já tinha morrido, né? Faz isso como uma obra póstuma. Mas o que eu achei interessante foi bem corajoso da parte dele por pegar uma pessoa que ele não conhecia e nada, não sabia nada da história, colocar à prova isso, pra todos verem. Ele meio que dá a voz que ela precisava, que um dia ela tentou sempre e nunca conseguiu, sabe? Mas ele meio que ele articula isso, coloca isso de uma forma orgânica, traz à luz o significado da fotografia. Com o tempo ele vai desenvolvendo e vai descobrindo, mas aí eu vou deixar pra caso vocês queiram assistir o filme. Mas eu acho muito interessante como a figura da Ayer como retratista, ela é uma pessoa que tem muita intimidade com tudo que ela tá tirando. Ela é uma figura anônima, completamente anônima. Tá nisso aqui. E ela tem uma certa intimidade, ali, uma proximidade com pessoas que é uma coisa meio bizarra, assim. É como se ela sempre conhecesse aquelas pessoas. Aí, claro, por exemplo, nessa foto que vocês estão vendo agora, é, você vê que essas crianças, entre as pousaram. Pra elas pararem ali e tirar a foto. Porque elas estão paradas e olhando pra câmera. Olhando pra lente da câmera, assim como eu tô aqui agora. E, e isso é interessante porque provavelmente ela não conhecia aquelas pessoas. Tava passando e resolveu registrar aquele momento. E isso mostra, acho que uma das principais habilidades que ela tem dentro do que seria essa fotografia de rua. Mas seguindo, a Vivian ela é uma pessoa que ela era muito à frente ao seu tempo também. Ah, mas ao mesmo tempo ela tinha muita consciência do que estava acontecendo. Uma pessoa politizada, ela tinha ciência do cenário político da época, do que estava acontecendo. Na época tinha a situação do Nixon. E ela. Pô, vou voltar nessa. Ela. é, tem até um determinado momento no filme que o Maluf ele acha, junto com umas caixas de Super 8 e gravações, tinha centenas de fitas de gravações, que ela saía gravando na rua. E é uma coisa até meio Gene Smith, né? Também. Gravando, gravava tudo, gravava o som dos carros, gravava as pessoas, e aí entrevistava as pessoas também. E aí tem uma das gravações que ela tá numa fila de supermercado, em que ela chega e entrevista a pessoa e pergunta, o que você acha do Nixon? Aí o cara fala, eu acho que pagou o que deveria, né? Ela fala assim, isso aí, aconteceu isso com ele para os outros políticos ficarem espertos também. Então ela tinha ciência do que estava acontecendo. E aí essa foto aí, inclusive me lembra muito Robert Frank também, é, mostra como ela estava no meio daquele cenário. Tem gravações também disso, de Rita Super. E existem algumas partes do trabalho da Maier que eu acho muito interessante
É uma coisa meio noir, assim, tem essa coisa meio sombria. Que seria o outro lado dela, enquanto ela tem essa delicadeza do olhar da inocência da criança, pode-se dizer assim, ou das próprias pessoas, moradores de rua também, como eu vou mostrar posteriormente. Ela tinha esse lado meio sombrio dela. E aí e tem essa fotografia que eu acho muito interessante, que me lembra muito o fotógrafo Weegee, W-E-E-G-E-E. Ele era um fotógrafo de. Tipo aqueles fotógrafos abutres, sabe? Que chegam antes da própria polícia. E ele chegava e ele via a cena. E por muitas vezes, tipo, a cena não tava. O cara tomou um tiro. E aí ele caiu de frente, um exemplo, tá? E aí, mas tem um poste em cima dele. E a luz, na verdade, a luz ficaria bem melhor se ele tivesse voltado pra trás, como se ele tivesse caído pra trás. Que a luz ficaria pontual, ficaria aquela coisa mais interessante. Aí ele vai lá e mexe na cena do crime, atrapalha todo o trabalho da polícia, coloca do jeito que ele quer pra ficar uma mise-en-scène bonita, entre muitas aspas, e registra a fotografia. E na época ele usava aquelas câmeras de sanfona, placa, né? Coloca a placa pra foto. Placona. Enfim, isso me lembra muito esse cenário meio noir, essa coisa meio criminalística, trabalho criminalístico. Que é uma coisa também que envolve o próprio fotojornalismo, esquisito. Vai? E eu acho muito interessante essa foto, que lembra muito ele. Inclusive, durante muito tempo eu achava que essa foto era do Id. Mas enfim, a Maia, ela é uma pessoa que ela por mais, ela era uma pessoa muito prolífica nos trabalhos dela. Ela não tinha, obviamente, as intenções de fazer ensaio fechado. Ela só ia fazendo, ia registrando essas fotos, fazendo. Mas mais pra frente eu vou explicar a principal intenção dela no registro dessas fotografias. Mas ela tinha a ciência do que ela estava fazendo, ela tinha plena ciência. Inclusive, algumas pessoas especulam, por algumas provas históricas que tem, que ela tinha como referência, uma grande referência, no caso, o Cartier-Bresson. Porque tem uma foto em que ela tá, tipo, saindo de um ensaio que tinha fotógrafos franceses, e um deles é o Cartier-Bresson. Enfim, tem coisas que batem na história dela, as pessoas que vasculham ali a parte histórica, e identificam que tinha essas influências. Mas enfim, essa foto não nada a ver com Cartier-Bresson, mas o que eu tô falando é que ela tinha ciência de ângulo, de linha, de forma, de todas essas estruturas que ela queria fazer, ela tinha plena ciência. Então, essa foto eu achei um excelente exemplo. Uma foto que em estrutura fotográfica hoje em dia, falou, principalmente pela parte da realização da fotografia, é uma coisa simples, porque são foi direto, mas na época era uma coisa muito pra época, na verdade. Na época não, pra época. Era uma coisa muito interessante, muito bem feita. Ainda mais pra uma pessoa que não tinha. Não tava inserida numa Magnum da vida, não tava inserida numa Life. Né? Então era uma coisa muito interessante. Era uma coisa assim, bem acima da média. O que eu acho interessante da Vivian também é como ela registrava as fotos dela. Ela usava essa câmera, vocês estão vendo aí, é uma Rolleiflex. A Rolleiflex ela é uma câmera, ao contrário das 35mm, por exemplo, você tem que levar o seu registrar a fotografia, passar o frame. Claro, a Rolleiflex também passava uma forma, mas essa câmera não. Ela era uma câmera que ela ficava sempre à altura do. E o visor dela é em cima. Ela é uma tampa que abre. Você pode ver, você olha para baixo e você que a câmera tá vindo para frente. Então, por muitas vezes, isso é o que faz com que seja tão prático para Vivian registrar uma fotografia das pessoas na rua. Seja delas vendo ou não, seja dela pedindo pra pessoa parar pra pousar, ou ela chegando e tirando e saindo. Essa é a facilidade, porque por muitas vezes as pessoas não viam. Ela tirando a foto, ela chegava, parava na frente da pessoa, tirava a fotografia, sem a pessoa ver aqui nessa altura, tirava, pronto, saía. E é muito interessante porque em determinados momentos em registros, no próprio filme também fala isso, que a Maya ela falava que era uma espiã e aí, pronto. O melhor exemplo, perfeito.
ela falava que era um espiã, que enfim, meio que deixava isso no ar, assim, mas eu acredito, que essa coisa da espionagem que ela falava era mais da observação da vida das pessoas, né? Dessa coisa do voyeurismo. Tá sempre, como falam, cuidando da vida dos outros. Mas é muito interessante isso da parte dela. Porque tem até uma lata de fita também que o Maluf acha, em que ela refaz os passos de um assassino. Ela vê a manchete lá, ela lê a história no jornal, pega a câmera dela e ela vai passando nos mesmos lugares que essa pessoa vai passando. E ela chega até o final, né? Começa, ela faz a história de trás pra frente. E aí ela chega no final na cena do crime e ela meio que filma as pessoas de longe, assim, pessoas nas janelas a meia luz, assim, uma coisa meio misteriosa. Mas, novamente, quando ela. Eu acredito que quando ela fala dessa coisa de espiã, obviamente ela não era espiã, né, gente? Babá e tinha o hábito de fotografar. E quando ela fala isso, é basicamente nesse sentido de estar sempre olhando os outros, e tendo, às vezes, nesse sentido que eu acabei de exemplificar, das pessoas não verem o que ela vê, ou as pessoas não verem veem que ela tá tirando a fotografia, né? Mas, enfim, uma coisa que é muito interessante também nas fotos dela é essa coisa do jornal, que é muito citada, que ela tinha uma coleção gigantesca de pilhas e pilhas. E o que eu acredito é que ela tinha uma espécie de catalogação de tragédia, porque todas as notícias que ela tinha guardado eram de tragédias, de atos de violência assim, absurdos, como estupro e coisas do tipo. Mas era como se ela estivesse pegando aquilo, registrando aquilo, guardando, pra, como se o tempo ou a história não apagasse aquele ato brutal que aconteceu com aquela pessoa. Então é como se ela tivesse o poder, entre muitíssimas aspas, de conservação do tempo, de guardar o tempo, seja para ela, ou seja posteriormente para as pessoas no futuro, quando ela morresse, tivesse acesso a isso. E, e essas pessoas nesse futuro, quando tiverem acesso, veem todas, irão ver todas essas tragédias que aconteceram. Então é como se ela não. Ela tivesse a determinação de não apagar o nome dessas pessoas da história, de todas as pessoas que morreram, que sofreram alguma espécie de abuso, alguma coisa. E aí tem essa foto aí, por exemplo, mais uma vez mostrando a politização dela, que ela era uma pessoa muito ciente do tempo. Mas eu usei também como ilustração para essa questão do jornal. E uma coisa que eu acho muito interessante também é a representação dela da modernidade, que o Brasil é chamado de modernismo tardio, com os caras com esses caras do Fotocine Clube Bandeirantes, com Thomas Farcas, o Geraldo Barros, que inclusive o spoiler é o personagem do próximo episódio. Enfim, com todos esses caras, mas voltando para essa parte, voltando para a parte dela, ela tinha essa ciência dessa coisa moderna. Eu diria até uma influência nessa foto. Porque assim, a Bauhaus ela tem uma influência muito grande dentro da fotografia moderna. Mas a própria arquitetura também, nesse sentido, ela teve um grande peso, assim. Então, eu vejo que as linhas, as formas, a forma de lidar com o urbano, até porque ela é uma pessoa completamente urbana, por morar ter morado em duas grandes cidades, né? Em Nova York e em Chicago. Então, ela tem essa ciência. Nessa foto fica bem explícito, né? A estruturação da imagem nas linhas. E aí, nessa também, novamente, questão da- dessa noção, não só do que eu digo da modernidade urbana, mas assim como da estruturação da fotografia. Assim como aquela que eu mostrei do Cidade, tem o mesmo exemplo do ponto de fuga e o reflexo. E no direito dá pra ver
Sexo da Mosca é uma coisa que é uma característica sempre bem trabalhada no. E, bom, é interessante citar também que seria o princípio do conceito do flaner. Flaner é uma característica elaborada pelo poeta Charles Baudelaire, que é, no sentido literal da palavra francês, seria uma espécie de uma pessoa que vaga pela cidade, um errante. E nesse sentido, uma pessoa anônima também. Walter Benjamin até cita Baudelaire como uma pessoa que amava a solidão, mas vivia em meio à multidão. E é exatamente isso a característica perfeita para viver mais. Porque era essa pessoa completamente solitária na vida dela. Ela fez tipo de relacionamento, não teve filhos. E ela morreu completamente sozinha. E ela é o exemplo perfeito para isso, do que o Baudelaire já trazia muitos anos atrás, né? Então, ela é uma pessoa que ela tem ciência disso. Ela tem plena ciência disso. Ela não tem ciência quer dizer, não, até onde eu sei, ela não tem ciência desse conceito do Baudelaire. Eu não sei se ela leu alguma coisa referente ao Flaner, né? E acho meio difícil. Quer dizer, não acho meio difícil porque ela tinha essa característica de sempre guardar as coisas. Então ela guardava bilhetes, ela guardava adesivos, cartas, além dos jornais, né? E assim como eu já citei sobre a questão dos jornais, eu acredito que também todas essas coisas que ela guardava, desde roupas, tudo, ela guardava tudo, ela tinha a vida dela inteira guardada. Era justamente como uma espécie de cápsulas do tempo. Ela tinha esse poder de ter toda essa estrutura temporal nas mãos dela ali. Era uma coisa que ela arquivava, né? E, enfim, mas eu coloquei essa foto porque é uma foto muito delicada, até comparado a alguns outros trabalhos que ela tem. E aí eu vejo que ela tem uma certa noção da delicadeza. Da mesma forma que ela tem essa noção da delicadeza dentro da multidão, ela tem da tragédia também. Então ela é uma pessoa que sabe ponderar muito bem o que é a representação do ser humano ou de uma civilização, ou da própria questão urbana também. Ela, obviamente, ela não é uma fotógrafa arquitetônica que tem a pretensão de fazer registros arquitetônicos, mas ela tem essa pretensão quase antropológica. Inclusive, mostrar também algo relacionado a isso. Mas enfim, essa coisa do Flané é muito interessante porque ela era uma pessoa que vagava. As crianças, depois adultas, na verdade, citam que ela saiu para passear, pegava crianças para passear e saía tirando foto, tirando foto. Então ela é a figura representativa perfeita do que seria o Flané. E o que eu acho muito interessante é que ela dá a face para essas pessoas que não, teoricamente, não têm um rosto de uma forma pública, assim como ela. As pessoas são tão anônimas quanto ela, mas ela faz a questão de ter a representação dessas pessoas, o registro dessas pessoas. E uma característica sempre muito marcante dos retratos dela é que ela sempre tratava com, principalmente, né, são os principais, com crianças, que é a vivência dela como babá, e também como velhos. Então era meio que ela tinha esse senso de vida também. E nessa foto aí, essa foto é muito interessante porque também tem uma estruturação muito boa fotográfica. Nas linhas, na questão de primeiro e segundo plano, com aquele personagem ao fundo olhando para a lente da câmera. As linhas, a linha frontal, perdão, horizontal, que é essa do banco, e tem as superiores das janelas também. Então, enfim, é uma foto muito boa também, obviamente, né? Todos podem ver. Mas seguindo. Esse é outro exemplo do que eu coloquei e do que eu digo também, desse senso da tragédia. Então ela meio que sabia. Ela vagava por uns lugares meio errados também, porque era exatamente isso que ela buscava. Ela buscava. Fugir a palavra agora. Mas o que seria esse bizarro, né? Essa coisa meio
grotesco, pronto, essa palavra perfeita, do que seria esse grotesco envolto a, ao urbano. E aí ela, como eu já disse, ela ia dando face a essas pessoas. Ela ia meio que revelando todas as pessoas em meio a esse caos, né? E bom, em 59, quando ela trabalhava em... Ela deixou tudo que ela tinha uma grana juntada. E, quer dizer, ela juntou. E ela passou 6 meses viajando o mundo inteiro. E ela foi para as Filipinas, foi para basicamente pro Sudeste Asiático inteiro. Pequim, Hong Kong, Singapura, foi pra Índia, foi pro norte da África inteira, foi pra Turquia, pra Grécia, pra Itália, viajou a América do Sul inteira também, passou aqui em São Paulo. E por fim ela terminou na França, onde ela foi num Vale Alpino, onde ela passou a infância e a juventude dela. E lá ela registra os familiares, registra as pessoas desse local. As pessoas acharam até estranho porque na época ela foi, início dos anos 60, final dos anos 50 e início dos anos 60, né? A fotografia não tinha muito esse sentido, assim, no sentido público, e até principalmente no Vale, ou na cidade do interior da França. A fotografia não tinha esse sentido de você tirar uma foto de uma torre, de um relógio, você tirar uma foto de uma pessoa, você tirar uma foto de um operário, você tirar uma foto de uma pessoa trabalhando no campo. Não tinha esse intuito meio fotojornalístico ou retratista. As pessoas iam pra tirar foto quando era uma coisa importante, quando era um casamento, principalmente quando era um casamento. As pessoas iam lá, aquela pose, né? E tem o cara com o lambi-lambi ali, tirava fotos. Ou então quando era pra juntar a família, tirar uma foto, tirar a foto da criança, quando aniversário da criança, aniversário X da criança, por exemplo. Ia lá, tirava a foto da criança. Então, enfim, as pessoas não tinham esse senso. Então, pra você ver, em 59, claro, já em 59 já tinham pessoas trabalhando nisso, só que, como eu falei, pro interior da França isso não existia. Isso quando eu cito aqui, eu falo da revista Life, por exemplo. É, então, é muito interessante essa. E aí eu tenho essa foto que é na Tailândia, quando ela foi pra Tailândia, da principal representação dela, que é o reflexo dela. O que é muito interessante do autorretrato é o uso do fotógrafo como o próprio modelo. E ela faz isso recorrentemente. Não porque ela é uma pessoa bonita ou qualquer tipo, mas como um registro. E o fato dela ter toda a vida dela guardada, principalmente quando ela ia pra casa dessas pessoas, ser babá e tinha esse estoque de jornais, de cartas, de números negativos, era justamente porque a vida dela, que seria o diário pessoal dela, era representado em forma de fragmentos, que seriam as fotografias. Então a vida dela inteira, ela literalmente carregava a vida dela porque era o diário dela. Aquilo ali foi a vida dela inteira. Então o Maluf ele deu muita sorte de achar a vida inteira de uma pessoa. Me lembra muito, inclusive, o que o Jonas Mekas faz, só que ele faz no cinema, né? Ele faz esse registro da vida dele inteira ali no circuito de filme experimental. Circuito assim que eu digo, na representação de que ele era um dos ou o principal expoente hoje em dia do cinema experimental. E ele registra a vida dele inteira, então é exatamente o que a Mai faz. Ela tem essa vida dela inteira guardada, só que em vez de ela escrever, ela fez em fotos. Ela tem a fotografia como uma espécie de representação do que seria a vida dela. E alguém tem alguma pergunta? Coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Estou olhando aqui o chat. Ninguém quer falar nada. Hum, mas enfim, eu vou deixar aqui. Continuar. E tem um delay, né, também. Mas caso alguém queira falar alguma coisa perto. Assim, tem essa limitação de estar seguindo e tal, mas enfim. É, e bom, essa coisa da viagem dela, eu acredito que é a parte que mais se assemelha do que eu citei, do que seria essa estrutura meio da antropologia visual. Igual eu citei na outra vez, a antropologia visual ela visa muito o estudo cultural da coisa.
seja de religiões, de tribos, de civilizações, esse tipo de estrutura. E aí ela faz exatamente isso. Como retratista, ela vai dando face a essas pessoas a cada lugar do mundo que ela vai passando. É, exatamente, é um diário imagético. Completamente isso. Diário completamente imagético. E que é interessante também porque, claro, a literatura ela faz com que você vá elaborando e pensando ali no. Quando você tem algo escrito, é muito fácil você burlar aquilo. Posso inventar grandes histórias ali que eu nunca passei. Não que isso seja ruim, claro, isso é muito interessante. Mas quando você tem a foto, você tem a essência do que são essa vivência do que a pessoa passou. Você sente o que a pessoa passou a partir dessas fotografias. Então acho que essa é a parte interessante dos Diários da Maia. Inclusive, acho que deveria ter um livro chamado Diários da Vivian Maia, que não tem, né, no caso, até onde eu sei. Com essas fotos, com todas as fotos, se brincar, ou dividido em blocos, volumes. Porque é basicamente isso, é um diário da vida dela. E, enfim, e aí tem essas pessoas que ela vai registrando no mundo inteiro. E, querendo ou não, fotografia é algo muito mágico, assim. A câmera é algo meio que sempre chama atenção e sempre vai ser muito interessante. E, bom, como é, eu citei, é, a autobiografia dela, ela vai ser algo muito marcante da, da parte da estruturação do que seria as fotos dela. Então, eu até citei uma frase aqui do Rubens Fernandes Júnior, que é um cara que eu tenho muita admiração, ele é um teórico da parte da fotografia do Brasil. E que, inclusive, quando eu postar esse vídeo no YouTube, eu vou deixar listado nos créditos. Aqui eu acho que não tem como na Twitch, mas no YouTube, quando eu postar o vídeo, eu vou deixar nos créditos os artigos e os textos que eu li. E usei pra criar o embasamento aqui do que eu estou falando. Mas ele fala, para Vivian, a fotografia é como uma manifestação essencial no processo de construção da memória. E é exatamente o fato do diário. O diário é a própria representação da memória. E a fotografia também é a representação da memória. Por muitas vezes, obviamente, a fotografia ela é burlada no sentido de manipulação, né? Eu tenho esse poder de manipulação, de colocar, às vezes, mais luz, menos luz, colocar no ângulo ali. Então, enfim, a fotografia, ela, por muitas vezes que ela é a verdade, ela também não é a verdade ao mesmo tempo, né? É porque a verdade, nesse sentido, ela é muito relativa. Mas, no sentido do trabalho da Vivian, eu estou dando a minha opinião, nesse sentido é a verdade. Pelo menos pra ela. É a própria verdade. Verdade que eu digo no sentido do que seria é, a, do que seria o fato. Seria um fato para a situação. Então ela tem essa acertabilidade da construção dela. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante, que pra mim, quando ela registra essas fotos, meio as outras fotos, que é um autorretrato, é quase como se fosse uma assinatura dela. Tá se usando como uma assinatura no próprio trabalho. E Mas enfim, é exatamente isso. É como se ela pegasse essa representação do que já é a fotografia, como uma captura de um fragmento do tempo de uso de representação da memória pessoal. E elevasse isso à quinta potência, porque é o diário pessoal dela. Então é a memória da memória, basicamente. E, enfim, e aí eu mostrando algumas fotos que, ao meu ver, representa exatamente essa coisa que eu falei da assinatura e a marca registrada dela do que seria o reflexo, né? Inclusive, que é muito interessante também, que ela usa muito essa coisa do espelho do reflexo. Então, seria possivelmente esse reflexo da verdade, os questionamentos que eu deixo, né? Eu deixo não, que eu estou propondo aqui, né, no caso. Esse reflexo do que seria esse reflexo dela, ou da própria verdade, ou de uma representação de uma era. Enfim, tem muitos questionamentos que sobrevoam que seria esse espectro da Vivian.
E também tem uma pergunta aqui. Você acredita que a Vivian Maia só tentou criar suas reminiscências ou que a sua fotografia tinha um propósito estritamente antropológico? Eu acho que não, antropológico não, porque igual eu falei, a antropologia visual, ela estabelece essa coisa, igual eu falei, das tribos, né? Quando você pega as fotos do Pierre Verger, por exemplo, você vê justamente isso. Uma coisa que sempre que você colocar assim, antropologia visual no Google, a primeira coisa que vai aparecer é candomblé. Então, tem essa coisa meio que de temas específicos que são elaborados dentro da antropologia visual. Mas quando eu digo esse viés antropológico, é na exploração dessas civilizações, quando ela passou pelo mundo inteiro. Inclusive tem um fotógrafo chamado Marcel Gauthieron, que ele vem pro Brasil, né? E aí ele tem essas fotografias. Assim como o Pierre Verger, que é um francês que vem pro Brasil também, o Marcel também é um francês que vem pro Brasil. E ele também tem essa coisa de elaborar a, a modernidade, a representação da modernidade a partir da arquitetura. Tanto é que ele é contratado para fotografar a construção de Brasília. Mas também nos primeiros trabalhos dele, inclusive é muito interessante essas fotos, porque quando você bate o olho, você é como se você estivesse lendo um livro do Jorge Amado. É muito interessante. Inclusive, ele é muito influenciado pelo livro do Jorge Amado. Mas ele tem esse viés antropológico. O primeiro trabalho dele foi no registro do Museu do Homem, que é um museu sobre etnografia que tem na França. Então, existe esse ponderamento. Mas, enfim, respondendo a pergunta, eu acredito que o viés antropológico que eu coloquei aqui seria na parte de quando ela viaja ao mundo. E ela faz o registro dessas pessoas de todas essas civilizações. Mas, no ponto de vista geral da coisa, no quesito da reminiscência da fotografia, de uma representação da própria memória dela. Mas beleza. Seguindo. Uma coisa que eu acho interessante também. Ah, tá. Aqui eu tenho outras representações dos autorretratos dela, que ela usava inúmeros meios experimentais para o registro do próprio reflexo. Uma coisa que eu acho interessante também é como ela tinha esse senso urbano, né? Até comentei. E ela por muitas vezes fazia essa representação disso, de, de mostrar essas pessoas enfermas e pessoas em situação de rua. Então, como eu disse no episódio do Gene, é, por muitas vezes as pessoas acham que isso é uma falta de respeito, invadir no espaço do outro, mas aqui é um registro que passou o tempo, continuou, sobreviveu ao tempo, na verdade. Mas é uma denúncia, é uma plena denúncia de condições de vida de pessoas, principalmente nessa fotografia aqui. E essa fotografia é muito pesada. Porque tem esse cara que ele tá completamente ferrado e tem senhoras em madames em casacos peludos, sei lá que material é esse, com carros íssimos passando, sei lá. Pessoas não dão a mínima pra ele, pessoa completamente apagada dentro da sociedade. Então, é, a Maia, ela tem esse. Eu não sei se eu tô é, me repetindo muito aqui, mas é interessante frisar isso, porque a Maia, ela, querendo ou não, ela tem esse viés fotojornalístico. A Maia, se ela fosse uma pessoa que ela tivesse ficado famosa na época dela, ela com certeza seria uma pessoa que trabalharia pra Magnum, por exemplo, ou pra própria Life. Porque todas as fotografias desses caras que estavam ali no topo, pegar roupas de capa, esses caras que estão ali há muito tempo e têm ciência das coisas, o próprio Eugene também, ela faz isso e por muitas vezes faz até melhor também. E, bem, e tá aqui outra representação de tragédia do o qual ela gostava muito de registrar. Eu acho interessante, por muitas vezes também a Vivian ela tem essa questão de imprimir a sombra dela nos ambientes, nos prédios, nas ruas, tem muita foto da sombra dela. E é quase como se ela integrasse a fotografia, né? Porque, querendo ou não, fotografia preto e branco, no caso, ela se estabelece basicamente da luz e da sombra.
São os dois elementos principais que se juntam para criar essa fotografia. E eu acho muito interessante isso, porque é como se ela realmente nessa parte, ao meu ver, parece. Vou voltar aqui rapidinho. Parece como uma assinatura. Como se ela estivesse carimbando aquela fotografia dela. E a gente sabe porque é uma silhueta muito marcante. É uma silhueta que você bate o olho e você vê que é a formato dela. Porque ela sempre usa o mesmo corte de cabelo. Ela é uma mulher muito, muito alta. E a posição também das mãos. Mas enfim. E mais uma vez, a estrutura da fotografia. Que é uma coisa muito recorrente desse ponto de fuga com a linha no horizonte. Que ela utiliza, né? E aqui mais uma vez o que eu acabei de citar sobre dar a face a essas pessoas. Muito interessante isso dentro dessa questão do urbano. Eu achei essas fotos do, da, dela que são abstrações. E eu achei muito interessante porque é interessante como a modernidade ela atinge as pessoas, essas pessoas que têm essa ciência do seu tempo, tá rolando. Ela atinge essas pessoas de uma forma meio orgânica, né? Porque essas fotos dela que eu achei são coisas que me lembram muito o Man Ray, lembra como eu já citei o Geraldo de Barros. E ela tem essas abstrações, essas fotos abstratas. Em tese, na época, para algumas pessoas não poderiam dizer nada, mas quando você olha, você revira essas caixas do passado, você vê que era uma coisa muito que tava em moda na época, há alguns anos já, na verdade. E aí você vê que ela meio que foi influenciada por isso, assim, totalmente influenciada, na verdade, por essa coisa que do moderno. Então, por isso que eu digo, ela é uma pessoa que não estava inserida, mas a modernidade atingiu ela. Opa, eu fazendo besteira. Essa modernidade atingiu ela e integrou diretamente nela. Então tem essa coisa orgânica. A luz tá piscando assim, gente. O luminário tá enlouqueceu assim. Ela passou o dia inteiro funcionando plenamente, estava perfeitamente ligada. E aí agora ela tá tipo indo e voltando. E tá ligada na carga essa droga aqui, mas tudo bem. Não tem problema não. E aqui eu tenho uma foto do Kirk Douglas e como eu tava falando dessa coisa da modernidade, né? Ela era uma pessoa inserida na arte. Ela tinha, além de ser politizada, era uma pessoa que tinha um senso artístico para as coisas. Então ela sabia o que era bom, o que era ruim, na verdade. E ela integrava justamente isso na fotografia dela. E eu acho essa foto muito, muito boa. Porque é isso, sabe? Essa é a questão da fotografia, do tempo certo, do tempo perfeito. E eu acho essa foto excelente, assim, questão de narrativa fotográfica. Eu acho ela muito legal. E ela é uma pessoa que tem esse senso de humor também dentro das fotos dela. Ela é uma pessoa boa-humorada. Quer dizer, as pessoas no documentário sentem que ela era uma pessoa meio ranzinza, assim, meio fechada, solitária, e fechada, meio braba, assim. Mas é muito interessante porque ela tem esse senso de humor, assim, para as fotos. Inclusive, quando eu for mostrar as fotos dela, as fotos coloridas, que eu acredito que são as próximas, você fica bem evidente isso. Mas essa fotografia pra mim, essa que tá aparecendo agora, foi a fotografia que mais me pegou, assim. Porque, novamente, é a coisa que eu disse da intimidade. Você vê o olhar da pessoa, é uma coisa muito significativa, o olhar dessa menina pro registro da foto. Eu não consigo imaginar de verdade, nesse momento, se a pessoa tava nessa pose, ela passou e tirou, parou, olhou pra pessoa, a pessoa olhou pra câmera, meio que uma forma meio intimidadora, assim, da parte da garota, e registrou a foto ou se ela pediu pra essa pessoa modelar. Mas é uma foto muito, muito bem feita, assim, é um retrato inacreditável. E o olhar dela também é muito significativo dentro da foto. É uma foto, assim, que, de longe pra mim, se não, é uma das melhores, se não a melhor dela, dentro dos retratos que ela faz, do que seriam esses anônimos. E, bom, o que eu acho interessante nas fotos coloridas dela é que ela tinha esse senso de paleta. É uma coisa que por muitas vezes
foi visto depois de um certo tempo do que ela já vivenciou, né, nessas fotografias. Começou a ser mais recorrente, que eu digo assim, da pessoa ou pensar ou não sei, nessa estrutura das cores dentro da imagem. Da cor como a narrativa. E ela faz exatamente isso. E é muito bem feito. Absurdamente bem feito. Os tons da van, das bolas. E esses tons frios, né? Do verde, daquele verde água, ou azul, né? Algumas pessoas diriam azul, pra mim é verde água, da van. Mas é muito legal esse senso de paleta, quase como uma direção artística mesmo, assim, sabe? Porque tem muitos fotógrafos que eles montam é, 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 cenários. Eu tenho até um fotógrafo, eu não vou lembrar o nome dele agora, que monta um cenário com luz, coisas super cinematográficas por registro da fotografia. Então, principalmente fotografia de moda, tipo foto de propaganda de perfume, por exemplo. É uma coisa muito elaborada, assim, uma coisa cinematográfica. Ele pergunta aqui. Para além de tudo que você falou, e ainda uma fotografia muito atual. Não é uma realidade daquele tempo, é algo que permeia até os dias atuais. Sim, eu acho que, inclusive não, quer dizer, o fato dela guardar isso, assim como eu falei da questão dos jornais, da pessoa um dia, quem no futuro ter acesso a isso, ter acesso a essas manchetes, é, a fotografia cabe exatamente nisso também. Porque ali tem o senso da tragédia, como eu falei, como um processo de denúncia daquelas pessoas. Além do mundo, né? Ela registrou boa parte do mundo. Mas ali como deu um exemplo dos moradores de rua, do cara sentado, é uma denúncia de uma coisa que existe até hoje. Por muitas pessoas, as pessoas meio que ou ignoram, né? Ou esquecem. Né? Ali a pessoa em situação de rua se torna a pessoa no completo anonimato. Mas a Vivian, ela dá essa face a essas pessoas e eterniza essa denúncia. Que é mais importante do que isso. Como ela eterniza a memória nesse sentido da denúncia. Mas, mas é isso mesmo. Bom, vou achar aqui. Enfim, e aí eu ainda apresentando essas fotos coloridas. Questão da politização dela. E mais uma vez, é, é muito interessante essa coisa da fotografia de rua, porque é uma coisa momentânea, né? Você tá andando, você vai lá e fala, opa, vai lá e tira foto. Eu mesmo já pratiquei isso várias vezes. Uma vez eu tava andando, tava num shopping, tem aqui em Brasília, que é o Pátio Brasil. E aí tinha uma banda de forró tocando, sanfoneiro, e eu saí correndo louco. E fui lá registrar essas pessoas. E eu registrei o sanfoneiro e registrei a banda. Eu tenho até essas fotos no meu Instagram. Mas é, a pessoa, ao contrário da Vivian, que era uma pessoa nada agradável, que chegava, tirava, saía e pronto. A fotografia de rua, por muitas vezes, ela requer que o fotógrafo de rua seja muito sociável com essas pessoas. Chegar, escutar, hoje em dia, né? Escutar essa pessoa, essa figura social ali que ela tem a vontade de representar. E no sentido do que isso que eu tô falando, né? De chegar, tirar, que são momentos, né? O que é interessante da Vivian são essas sortes que ela dá de encontrar três perfeitas figuras exatamente em amarelo. Até as meias do cara é amarela, meu Deus. E é muito interessante porque a paleta deles, se você olhar as duas figuras de fora, elas têm exatamente a paleta do fundo da cidade. Ela tá de azul, o outro senhor tá de branco, e o resto tudo é azul, branco, cinza e marrom. Que é a cor do que seria isso urbano. Mas esse amarelo é muito destacado, assim, muito. É tipo isso aqui, é gritante, tá vendo? Tem um azul aqui e marrom. Tem só esse amarelo aqui que tá gritante no primeiro plano. E é exatamente isso que ela faz. É uma sorte, assim, absurda. Não diria sorte, tá? Às vezes, do jeito que ela era meio maluca, ela poderia seguir essas pessoas e tal. Digo maluca assim, porque não que falando que mulher maluca, mas no documentário eles até falam de situações meio bizarras que ela fez com essas crianças e tal, de galera babá e tal.
Nada muito milaborante assim, mas inclusive até tem uma situação lá que a deixa de ser babá porque a família acha ela muito louca e tipo tá perdendo a cabeça, mas enfim. Inclusive no fim da vida ela morreu sozinha e uma situação meio deplorável assim, tipo vasculhando lata de lixo e tal. Mas eu recomendo, assim, tá, eu dei muitos spoilers aqui, o programa inteiro foi um spoiler do que seria esse documentário, mas eu ainda recomendo que assistam esse documentário, é um documentário muito bom mesmo. E, enfim, quando eu falo do senso de humor dela, uma coisa completamente maluca. É um humor meio nonsense, assim, né, se você observar, na parte dela. Inclusive, que então, mais uma vez, essa coisa da cor bem destacada e esse senso de paleta, uma vez. E eu reparei que sempre cores quentes, né? Se você reparar desde a primeira foto que eu mostrei lá, são sempre cores quentes. Eu acho que ela... Antigamente, na década de 60 e 70, era mais recorrente ter carros mais coloridos. Hoje em dia não, né? Tem mais carro preto, preto, branco, cinza. Mas antigamente é carro azul, vermelho, amarelo, verde, tudo cor. E as pessoas também usavam mais roupas coloridas, então eu acho que nesse sentido ela conseguia ter um olhar bem treinado pra esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que ela era tão rápida. Se eu não me engano, essas fotos são de 35 mm, essas fotos coloridas. Ou é grande formato, eu não tenho certeza agora. Mas acredito que seja de 35 mm. É, e enfim, o que eu tava falando, ela, mais uma vez aí, o uso dessas fotografias quentes. E do que seria esse senso de humor, né? Um senso de humor meio maluco, meio pesado, assim, também. Mas meio nonsense também. Cachorro com a, a pata enfaixada. Engessada, a pata engessada, na verdade. Coisa completamente bizarra. Mas, bom, é isso. Eu achei interessante trazer ela história da Vivian. E até pouco tempo atrás era uma pessoa que não era nada. Eu acho que o Maluf ele deu muita sorte de achar essa caixa. Porque em tese era pra Vivian ter morrido sem ninguém saber quem ela era. Até porque a família ia jogar tudo que eles tinham em poder dela fora e ela já tinha morrido há muitos anos. Quando as coisas começaram a se tornar públicas das obras dela. E ela já era uma senhorinha também, enfim. Mas a tempo conseguiram, né, fazer o que seria esse trabalho tão importante dela e tão significativo para a fotografia de rua. Eu acho que todos os fotógrafos assim que eu tenho como referência para fotografia de rua, ela seria a minha maior referência de vida, assim. E é muito interessante como, igual falaram aqui no comentário, que é uma coisa que ultrapassa o tempo. É um registro de um tempo que ultrapassa o próprio tempo e vai passar por muitos anos, porque são coisas recorrentes, assim, são coisas que permeiam a história, que as civilizações vão mudando, mas alguns pontos ali vão continuar existindo, sabe? Como do cara lá, do homem negro, em situação de rua, sentado com tipo, nada, absolutamente nada no meio das pessoas. Mas, assim, eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais o trabalho da Vivi. Claro que hoje em dia ela é uma pessoa muito famosa, conhecida no mundo inteiro, graças à curadoria do Maluf. Mas é uma figura não tão representada como, por exemplo, Cartier-Bresson. Claro que o Cartier-Bresson ele tem seu mérito pelos seus trabalhos, ainda mais por ele ter trabalhado na Magnum também, pela inovação no sentido da narrativa fotográfica também. Mas não tira o mérito também da Vivian, que era uma pura representação da modernidade, né? Das pessoas. E a representação de retrato, né? E pra mim é a maior representação de. Maior, eu acredito que seja muito prazeroso essa representação do retrato. Quer dizer, pra mim essa coisa do retrato aí, dessa
essas pessoas anônimas. Mas é isso, eu acho que me rendeu bem, é um trabalho muito significativo pra mim. E vim aqui compartilhar com vocês que estão assistindo. E, e eu agradeço profundamente a todos vocês que vieram e estão assistindo. É, obrigado a todos mesmo. Acho que até travou aqui, inclusive. Mas não tem problema, tá sendo gravado pra quem depois também tem essa representação. Tem o canal no YouTube, né? Tem o Instagram, que é @experimentalidade. Tem o Twitter também, que é @experimentalidd. E